Olá, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos, né, a esse minicurso. É o terceiro minicurso do 5º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação da GEDUCA. Nessa tarde nós vamos falar sobre a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, com o objetivo de trazer informações, dicas e orientações aí para os jornalistas utilizarem essa ferramenta que é tão fundamental e tão importante. Eu sou Marta Vancini, sou editora pública e editora de conteúdo da GEDUCA e vou mediar aqui, enfim, acompanhar, ajudar a Maria Vitória Ramos, que é a nossa convidada para esse mini curso. Bom, a Maria Vitória Ramos, ela é jornalista, ela é cofundadora e diretora da Fiquem Sabendo, que é uma agência de dados independente especializada em acesso à informação. Tudo bem, Maria Vitória? Como é que você está? Bom estar aqui de novo com vocês. Um prazer dividir a mesa com você, querida. Pois é bom a gente se encontrar, né? Eu fico feliz com isso. Bom, então eu acho que. Antes de dar continuidade, eu queria já apresentar os nossos intérpretes de Libras, tá? Que são o Rubens Gomes e a Diana Mendonça. Eles vão ficar aqui se intercalando, né? E fazendo a interpretação em Libras para a gente. Bom, eu acho que agora a Maria Vitória, você quer começar, Maria Vitória? Acho que já dá para a gente começar a apresentação? Vamos lá. Bom, primeiro, de novo, é realmente um prazer estar aqui no Congresso da GEDUCA, o 5º Congresso. Estive em todos e muito bacana estar aqui com vocês hoje. A gente vai focar não tanto na introdução à Lei de Acesso à Informação, mas sim no passo seguinte, né? Que é depois que você fez o pedido, veio a negativa do governo e aí o que fazer? Que é normalmente onde fica o gargalo, muitas pessoas se perdem nessa parte. Então, a gente vai ver exemplos práticos e realmente templates de como vocês podem fazer esses recursos. Eu vou começar apresentando rapidamente a Fiquem Sabendo, né, para quem não conhece. Então, no próximo slide, a gente tem na verdade, acho que ficou o PowerPoint antigo que não tem a apresentação da Fiquem Sabendo. Então, pode voltar ali para a introdução, e eu vou falar rapidamente sem os slides mesmo. Bom, a Fiquem Sabendo é uma agência de dados independente e especializada na Lei de Acesso à Informação. Ela foi criada por jornalistas e um advogado apaixonados por transparência pública, né? Os cofundadores sou eu, Léo Arcoverde, o Bruno Morassuti, Luiz Fernando Toledo e a Fabiana Cambricoli. E nós atuamos com a missão de difundir e democratizar as ferramentas de transparência pública e acesso à informação no Brasil. A gente atua em 4 áreas, de certa forma, né? Então, produzindo conteúdo, e aí temos a nossa newsletter Don't Lie to Me, que eu convido todos a assinar, a gente pode mandar o link no chat para vocês, que é basicamente um guia vivo de como usar a Lei de Acesso à Informação no jornalismo, né? Então, a cada 15 dias a gente traz tanto bases de dados inéditas exclusivas que podem ser usadas para produzir reportagens, quanto tutoriais para que vocês façam seus próprios pedidos de acesso à informação. E temos um braço muito forte de advocacy, né, onde a gente faz denúncias aos órgãos de controle, propõe projetos de lei para ampliar e defender a transparência pública no Brasil. Temos também o braço de educação, onde nós damos workshops, oficinas e preparamos materiais para formar, né, as pessoas, para empoderar tanto os jornalistas quanto advogados, ONGs, cidadãos, a fazerem o controle social sozinhos e ativamente, né? E por último, estamos começando agora, né, desenvolvendo nosso braço de tecnologia, com o projeto Agenda Transparente, por exemplo, que vai unificar todas as agendas do governo federal
numa plataforma única para que os jornalistas possam fazer apuração e reportagem em cima dos movimentos de atores externos no poder público, né? Acho que basicamente é uma mini introdução, né? A gente faz aí milhares de pedidos de acesso à informação, nossa equipe é bem focada nisso, e a gente trouxe para vocês, então, o suco de todo o trabalho, o suor que a gente já né, tentou e errou e falhou, e trazemos agora o que dá certo e as receitas que vocês podem aplicar também. Então, só para também deixar todo mundo no mesmo barco, vou explicar rapidamente o que é a LAI, né, e os conceitos básicos, e aí a gente vai para o bolo principal, que é falar de como recorrer às muitas negativas que a gente acaba recebendo do poder público. Então, no próximo slide, a gente sempre fica rouca na hora de apresentar, né? Tava ótimo, aí começa o vídeo e fica rouca, mas vamos conseguir chegar lá. Então, assim, a transparência pública, ela se divide em dois conceitos principais, né? A transparência ativa e a transparência passiva. A transparência ativa é tudo que o governo tem que publicar ativamente, sem necessidade de ser provocado, né? Então, em todos os sites governamentais, em todas as instâncias, em todos os poderes, você tem que ter já publicado, né, quais são as despesas, os salários dos servidores, as receitas, as agendas das autoridades, contratos e licitações. E agora, felizmente, a lista foi ampliada com a aprovação da Lei do Governo Digital, e vocês podem ver, tanto no artigo 8 da LAI quanto no artigo 29 da Lei do Governo Digital, tudo que deveria já estar público, sem necessidade de vocês questionarem. E aí, no próximo slide, a gente vê a transparência passiva, que basicamente a ideia acho que não passou o slide. A transparência passiva é a ideia de que tudo que o governo, todos os dados e documentos que o governo produz ou que ele armazena são de direito fundamental da população brasileira, né? Então, esses dados e esses documentos são nossos e o governo apenas está fazendo a gestão dessas informações. Então, ele cria sistemas para que você possa pedir todo e qualquer tipo de informação referentes a bens públicos, né? Além do que é bem público, você também pode questionar e pedir dados e informações sobre questões, sobre regras públicas, né? Como, por exemplo, fiscalização sanitária em instituições privadas. O que passa pelo governo, você tem o direito de perguntar. E aí, no próximo slide, vamos só revisar rapidamente o que, né, as três principais questões da lei. Então, quem está sujeito à lei de acesso à informação? Basicamente, todo mundo. Todos os poderes, todas as instâncias, as sociedades de economia mista ou controladas indiretamente pelo governo. E também entidades privadas sem fins lucrativos, você tem direito de saber aquilo que seja referente ao bem público aplicado, né? Então, não é qualquer dado da entidade privada, mas aquilo que se refere ao recurso público. A lei tem um prazo, né, de 20 dias de resposta, com mais 10 dias prorrogáveis, mediante justificativa do governo. E é importante frisar que são 20 dias corridos. Isso significa que inclui final de semana, feriado, ano novo, Natal, né? A gente já se deparou com estados que chegavam no fim do ano, falavam, não, a gente só vai responder agora em janeiro, porque recesso e tal. Não existe recesso na lei de acesso à informação, são dias corridos e todos são contados, né? Uma vez que você recebe a resposta do governo, você pode, se você não concordou com a resposta ou se ela parcialmente respondeu a sua pergunta, você pode protocolar um recurso para a autoridade responsável, né, pela resposta no órgão em até 10 dias. E é importante porque muita gente perde a chance de recursar, né, perde esse prazo dos 10 dias, e aí você tem que começar do início, mesmo que você estivesse já na terceira ou quarta instância.
o governo tem 5 dias para responder o seu recurso nas 3 primeiras instâncias. A gente vai falar um pouco mais para frente quais são essas instâncias, mas as 2 últimas, que são fora do órgão questionado, né, é a Controladoria Geral da União e a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, elas não têm um prazo definido, porque elas dependem do encontro dos responsáveis para tomar as decisões. Então, às vezes, pode demorar alguns meses. Como eu disse, né, a transparência ativa, que é o que o governo tem que publicar sem ser provocado, isso já está nos sites públicos, né? Você sempre vai ter uma aba ali, acesso à informação. Você tem o portal da transparência, tem o portal brasileiro de dados abertos, tem o painel de passagens, que são plataformas onde os dados já estão publicados. Agora, para questionar o governo e obter dados que não estão já disponíveis, a gente usa os ESICs, né, que são o Sistema de Informação ao Cidadão. Hoje, o governo federal usa um novo sistema que chama Fala BR, que engloba todos os órgãos do governo federal e alguns estados, mas poucos ainda, está bem devagar essa unificação. Cada estado tem o seu ESIC, e aí eu disponibilizo uma lista que a Abrage compilou com os ESICs de todos os estados, e cada município tem o seu ESIC também. Mas é muito fácil de achar, né? Você coloca no Google Maringá, ESIC, e você vai chegar diretamente na página da plataforma para cadastrar o seu pedido. O Legislativo e o Judiciário também têm os seus ESICs próprios, e as universidades também têm ESICs próprios. Então, quando você vai questionar a USP, por exemplo, não é pelo SIC do governo do estado de São Paulo, e sim no SIC específico da USP. No próximo slide, eu mostro exatamente o que você precisa fornecer e o que você não precisa fornecer, né? Os cadastros normalmente pedem um pouco mais de informação do que é de fato necessário, e você não precisa dar dados socioeconômicos, informar o gênero, não de nenhuma forma precisa informar telefone ou endereço, né? Apenas o nome, e-mail e RG. E mais importante, você não precisa dar justificativa para o seu pedido de acesso à informação. É explícito na lei de acesso que o cidadão não precisa de motivo ou justificativa para requerer nenhum tipo de informação. Então, em alguns casos, especialmente estados e municípios, né, pode ser que o responsável, o órgão, ligue ou tente te questionar por que você quer aquele dado, e você não precisa justificar, inclusive pode denunciar esse pedido na ouvidoria. No próximo slide também eu vou mostrar, tem 2, né, eu falei, você precisa colocar o nome, RG e tal, mas se você vai fazer um pedido de acesso à informação que você considera sensível ou que você poderia se colocar em risco de certa forma, especialmente em cidades menores, você pode usar a ferramenta do Queremos Saber, que é uma ferramenta da Open Knowledge Brasil, onde você inscreve o seu pedido e eles fazem o pedido em nome do Queremos Saber, sem expor os seus dados para o órgão, e você recebe a resposta bonitinha e de forma protegida. No governo federal, né, no Fala BR, você já tem um quadradinho que você pode marcar no final, né, do cadastro do seu pedido, dizendo que você quer fazer o pedido de forma anônima. E aí você vai ter que colocar seus dados de toda forma, mas só a CGU vai ter os seus dados. O pedido vai para o órgão questionado sem o seu nome ou qualquer informação que te identifique. No próximo slide, a gente vai passar agora para a segunda etapa, né? Primeiro vimos a introdução, agora algumas dicas rápidas de como evitar a negativa já na largada, então fazer um bom pedido para que você nem tenha que ter o trabalho do recurso, e depois a gente vai ver os modelos de recurso. Então, no próximo slide, é muito importante você detalhar o que você quer exatamente no seu pedido. Então, você, por exemplo, vai pedir dados de homicídio para a polícia. Especifica exatamente que variáveis você quer
nessa tabela, né, nessa base de dados. Porque senão pode ser que eles enviem né, um pedaço que não te interessa, ou só uma parte, e você colocando exatamente fica mais fácil do servidor entender o que te fornecer. Inclusive, uma dica é você fazer uma tabela de referência. Então, só colocar né, o nome das colunas e mandar o Excel para o órgão público saber mais ou menos o que você quer receber. Usar listas é muito, muito importante e ajuda muito, especialmente quando você está requerendo uma informação que tem, né, mais de uma etapa. Você colocando listas, isso facilita também na hora do recurso, você dizer, olha, obrigada pelas respostas às perguntas 2 e 3, mas me faltaram as informações referentes à pergunta 1 e 4. E você não precisa repetir o que você pediu, né? Fazer um recorte temporal é muito importante. E aí uma dica que a gente dá sempre é não, você pode colocar um prazo específico, né? Se só te interessa aquele ano, os últimos 2 anos. Mas se você quer um período grande, em vez de colocar todos os dados desde 2002, coloca na maior série histórica existente. Porque aí, se o órgão não tiver 5 dos 20 anos que você pediu, ele ainda vai te mandar o que ele tem. E possivelmente, se você pede um período muito grande e ele não tem alguns daqueles anos, ele vai te dizer que não tem a informação, mas na verdade ele só não tem um pedaço da informação, né? E é muito importante também separar os assuntos diferentes. Então, mesmo que seja um questionamento para um mesmo órgão, separem 2 pedidos, porque dentro do órgão, cada departamento, secretaria, ala, vai encaminhar o pedido para o lugar específico. E aí, se você tem 2 temáticas de 2 departamentos diferentes, provavelmente você não vai receber a resposta de um deles. Então, já facilita o seu trabalho e separem 2 pedidos. O próximo slide. A gente sempre coloca no final dos nossos pedidos alguns parágrafozinhos que a gente aprendeu nessa caminhada que ajudam muito a evitar a necessidade de recursar. Então, a primeira coisa é sempre incluir esses 2 parágrafos no fim do seu pedido. O primeiro, né, requisitando que o dado seja fornecido em formato aberto, né, planilhas XLS ou CSV, e já explicando que PDF não é dado aberto, porque às vezes o cara nem sabe que o PDF não é uma forma consumível dos dados, mas a própria CGU já definiu isso, então a gente deixa bem indicado para não ter aquela desgraça de receber uma tabela gigante num PDF e ter que ficar fazendo uma conversão super trabalhosa, quando os dados já estavam em formato aberto, foram transformados no PDF para te mandar, né? No próximo slide, a gente também coloca essas 3 frasezinhas no final, né? Então, primeiro, pedindo para o órgão separar o que ele não pode enviar ou o que ele não tem do restante e justificar por que esse pedaço não pode ser enviado, em vez dele simplesmente me negar o todo, pelo menos eu tenho um pedaço da informação. Também informar, né, que caso parte das informações sejam sigilosas, que eles tarjem essas informações e me mandem o resto do material solicitado. E também que, caso não seja o órgão responsável pela informação, que ele encaminhe para o responsável, porque o órgão pode internamente fazer um encaminhamento em vez de você esperar os 20 ou 30 dias para o órgão falar não é comigo, você tem que protocolar um novo pedido e começar do zero esse prazo, né? Próximo slide. Bom, se o governo disse não, a gente vai tentar até o final recursar e batalhar para acessar essa informação, né? Próximo slide. Aí. Como funcionam os recursos, né? E aí aqui a gente está falando do governo federal. Existem algumas diferençazinhas para os governos estaduais e municipais, mas a estrutura é mais ou menos a mesma, né? Quando você faz um protocolo, um pedido de acesso à informação, quem vai receber isso é um servidor responsável pelo ESIC daquele órgão. E ele vai, né, buscar dentro do órgão a resposta e te enviar. Se você não gostou da resposta,
ou ela foi parcial, você pode protocolar o primeiro recurso ao governo, e quem vai responder esse recurso é o chefe daquele servidor, né? Então você já sobe uma ladeirinha aí, talvez tenha uma pessoa com um entendimento um pouco mais amplo do que deveria ser acessível ou não. Na terceira instância, o seu pedido vai para o ministro ou para o secretário, né, para o líder supremo daquele órgão que você está questionando. E é muito relevante que as respostas elas vêm assinadas por um servidor. Então, como a Fernanda Campanucci já escutei ela falar, né, e ela trabalhou no setor público, aquilo traz um senso de responsabilidade para a pessoa que está respondendo. Então, né, ela vai vir assinada pelo ministro, negando uma informação. Isso dá uma maior chance de que você tenha uma resposta positiva, porque o cara não vai querer se comprometer a não responder e assinar aquilo, né? A quarta instância é quando você... Não, pode voltar. A quarta instância é quando você sai do órgão especificamente questionado e vai para os órgãos de controle, que, teoricamente, né, tem uma maior... são mais imparciais em relação à temática específica que você está pedindo e mais alinhados com os preceitos da Lei de Acesso à Informação. Afinal, a CGU é a responsável por supervisionar a lei no governo federal. E caso a CGU não atenda o seu pedido, você ainda pode recorrer uma última vez para a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que alguns estados têm, outros não, e alguns têm com um nome diferente do que o governo federal, mas é basicamente um colegiado com representantes de vários órgãos que vão discutir esses pedidos que foram negados até a última instância. E é muito importante mostrar que só de você fazer o recurso em primeira instância, você aumenta em quase 50% a chance de conseguir a informação que você pediu, né? 46% dos recursos em segunda instância são deferidos no governo federal. Então é muito importante fazer o recurso. Às vezes pode, né, ser bem irritante uma negativa, mas vale a pena seguir em frente, porque pode haver luz no fim do túnel. Próximo slide. Bom, então, né, mais um aqui pontuando por que é importante recorrer, né? Então, quando o pedido vai para a segunda instância, é o chefe do responsável pelo órgão que vai analisar o pedido. Tem os controles externos, né? E aí pessoas mais imparciais. E as decisões da Controladoria Geral da União, elas criam precedentes, que é basicamente, né, quando a CGU tomou uma decisão, não, esse tipo de dado, acesso a prédios públicos, é um dado público. Mesmo que ela tenha respondido isso para um pedido no GSI, isso vira um precedente para todos os outros órgãos seguirem também. Então, você acaba ajudando a transparência pública no Brasil, né, o fortalecimento do direito de acesso à informação, quando você protocola os recursos. Próximo slide. Falando ainda em precedentes, né, uma coisa que a gente usa muito na Fiquem Sabendo, existe uma base da CGU que é a base pedidos e respostas, onde tem todos os pedidos de acesso à informação já protocolados no governo federal. E lá você pode buscar por palavra-chave, né, outros pedidos semelhantes ao que você está fazendo e ver respostas que já foram dadas pelos órgãos e usar isso de argumento no seu recurso, né? Olha, o Ministério da Economia já deu esse dado, por que você não vai fornecer para mim também? E além dos, né, claro, os precedentes da CGU são mais fortes, mas qualquer resposta dada por outro órgão pode servir de precedente para o seu recurso em qualquer instância do poder público. Próximo. Aí, sempre que eu falo de buscar na lei, né, eu imagino as pessoas falando, puta, que saco, vou ter que ler
né, a própria legislação, parece complicado, mas a real é que a lei é muito acessível, é uma linguagem muito compreensível, ela não é muito extensa, e você consegue rapidamente buscar o que você está procurando, né? Então, por exemplo, o órgão disse que não vai te fornecer os microdados. Pega, né, a palavra-chave, coloca no Ctrl F e encontra ali na lei qual é o artigo que dispõe sobre esse aspecto. Aí você copia e cola a íntegra do artigo no seu pedido, tornando ele bem mais embasado e sustentado pela legislação. Próximo slide. Vamos começar agora, então, falando especificamente das negativas mais comuns que a gente recebe na LAI e como vocês podem ultrapassar esses obstáculos. Então, no próximo slide, a gente vai ver uma negativa muito comum, que é a de que seu pedido acarretaria em trabalho adicional para o órgão. E por muito tempo, o trabalho adicional ficou uma coisa interpretativa, né? O que é trabalho adicional? É eu ter que levantar da minha mesa, é eu ter que compilar uma nova planilha, é eu ter que digitalizar milhões de páginas. Mas aos poucos, a CGU e os órgãos de controle foram definindo melhor o que pode configurar trabalho adicional ou não. E, por exemplo, o que a gente tem hoje, né, de precedente da CGU é que qualquer coisa que tome menos de 120 horas ou que mobilize menos de 5 servidores simultâneos exclusivamente para atender essa demanda, não pode ser considerado trabalho adicional. Ou seja, realmente tem que ser algo muito grande que vai desviar os servidores por um tempo significativo da função primária do órgão, né? Então, quando eles alegarem trabalho adicional, você responde perguntando quantos gigabytes tem essa base de dados, em quantos arquivos ela está, isso está em papel, quantas folhas são, quantos servidores você vai mobilizar, e não apenas deixar que o órgão use essa negativa genérica para negar o acesso à informação. Próximo slide. Aí, até essa apresentação está um pouco densa no sentido de ter bastante texto, mas é que eu queria deixar para vocês um material de consulta, né? Porque agora muitos, né, a gente está aqui conversando, tal, mas você não tem ali um pedido prático para colocar aquilo. Mas daqui a pouco você vai receber uma negativa de trabalho adicional e pode voltar nesse PPT e pegar e copiar justamente o textinho que a gente usa na Fiquem Sabendo para recorrer a esse tipo de negativa. Próximo. O outro adicional é quando o órgão alega que o seu pedido geraria custos adicionais para o órgão. E aí é importante que a lei define explicitamente que o órgão tem que fornecer uma análise, né, financeira de quanto que ia custar para atender esse seu pedido e qual é a viabilidade de incluir essa base de dados que você está pedindo no plano de dados abertos do órgão, que são planos normalmente bianuais, que os órgãos têm que produzir e inventariar todas as suas bases de dados e dizer, olha, eu vou abrir essa no primeiro semestre, essa no segundo semestre, enfim, e faz ali um planejamento e o órgão tem que te informar se ele pode colocar essa base de dados no próximo plano de dados abertos. Próximo. Informações pessoais. Esse é um grande problema que a gente está enfrentando agora, né? Um certo retrocesso na transparência pública que já estava bastante consolidada, que é o uso indevido da Lei Geral de Proteção de Dados, né, da LGPD, para cercear o acesso a informações de caráter público. E também o aumento do uso do artigo 31 da lei, que já previa a restrição de acesso a informações pessoais, né? Então, se você pedisse um relatório médico de um cidadão, você antes da LGPD, isso já seria negado por ser considerado uma informação pessoal. Mas agora a gente está vendo, né, o uso do artigo 31 para coisas absolutamente públicas, como o caso da
sanção, né, da investigação ali do processo administrativo do Pazuello, que foi negado por conter informações pessoais, mas na verdade é um processo administrativo sobre um servidor público exercendo as suas funções públicas, né? E não uma informação pessoal de uma pessoa privada. Mas vamos lá. Próximo slide. A gente tem agora esse modelinho de questionamento inicial, né? Então, toda vez que o órgão te negar alguma informação com base nesses dispositivos de informação pessoal, você já pergunta exatamente, né, quais são as razões daquela informação ser considerada pessoal, porque o fato, né, de ser uma informação de uma pessoa não necessariamente significa que é uma informação pessoal, né? Então, quando eu fui fazer uma palestra com a CGU, né, e o governo pagou minha passagem para ir para Brasília. Eu sou uma pessoa pessoal, privada, mas eu usei um recurso público, né, para fazer essa viagem. Então, o meu nome tem que constar no painel de passagens que foram compradas pelo poder público. Também, né, tem a ideia de que a informação pessoal ela pode trazer questões sensíveis ou afetar negativamente a vida privada, a honra ou a intimidade da pessoa. Isso é muito fácil de dizer de forma abstrata, mas você pede para o órgão te dar exatamente por que aquilo poderia afetar negativamente a vida privada da pessoa, para isso, quando é muito fácil quando a gente só usa um dispositivo e fala, é negado com base na LGPD. Mas se você vai fuçando mais, né, perguntando mais, se o cara não tiver de fato um motivo concreto, fica mais difícil para ele se esquivar com essas respostas. Próximo. Aqui tem um modelinho para vocês copiarem e usarem também quando for necessário. Quando o órgão negar algum tipo de informação referente a um agente público, você pode recorrer, né, afirmando que qualquer coisa relacionada ao vínculo público ou atividade do agente público, ela é pública, né, por natureza. Próximo. Aí, gente, se vocês quiserem mandar perguntas ou ir me interrompendo no caminho, fiquem super à vontade. A gente vai dialogando e conversando aqui para fazer um curso, né, mais interessante para todo mundo. Mas nessa mesma linha, um grande problema que a gente tem enfrentado agora e também que foi muito útil, por exemplo, até a CPI da Covid, é o registro de entrada dos prédios públicos, né? Para você entrar no Ministério da Economia, você precisa registrar o seu nome, qual é a sua empresa ou sua instituição, em que andar você vai, com quem você vai falar, né? E esses registros são, por natureza, públicos, porque é um bem público o acesso ao prédio público, né? E o cidadão privado está indo lá se relacionar com o órgão público. Então, hoje a gente tem alguns ministérios que nos concedem o acesso à lista de registro de entrada e outros não. Mas é muito importante, né? A gente vai brigar para que todos coloquem essas informações. Um exemplo mais recente de como elas podem ser utilizadas, né, foi agora há umas 3 semanas, na CPI da Covid, estava depondo um suposto lobista da Precisa Medicamentos, né, e foi questionado quantas vezes ele tinha ido ao Ministério da Saúde nos últimos 2 anos, mesmo depois de já ter saído da Anvisa. E aí os senadores pediram, né, para o Ministério compilar esses dados, mas a Fiquem Sabendo já tinha essas informações, publicou na mesma hora, e a CPI pôde então questionar o depoente sobre um fato concreto, né? Tinha ali a quantidade de vezes que ele entrou no Ministério da Saúde, dizendo ainda como se fosse um membro da Anvisa, quando na verdade já fazia mais de ano que ele não era membro da Anvisa. Próximo slide. Naquela linha do Pazuello, tem ainda mais claro na lei de acesso que sanções administrativas são públicas.
Então, tanto né, uma investigação, uma sanção administrativa em relação a um agente público, ela é pública, e também a empresas. A gente está enfrentando agora o problema, por exemplo, né, o Luiz Fernando Toledo acompanha bastante as questões de trabalho, erradicação de trabalho escravo no Brasil, né? E a gente sempre teve acesso ao nome das empresas autuadas por trabalho escravo, e agora esses pedidos estão sendo negados sob a suposta ideia de que estariam protegidos por informação pessoal. Né? Obviamente que uma empresa que foi autuada pelo governo, essa informação deve ser pública, e até acho que isso ficou ainda mais claro com a lei do governo digital. Próximo. Vamos falar de sigilo, que é o tipo de negativa mais complicado de você conseguir ultrapassar, mas que existem sim formas de conseguir. Próximo. Primeira coisa que é importante a gente esclarecer é que existem 3 tipos de sigilo, né? Existe o sigilo de informação pessoal, que, como eu falei, já estava previsto no artigo 31 da LAI, e agora tem a LGPD. Existem os sigilos de outras legislações, então, sigilo bancário, sigilo industrial, sigilo comercial. A gente, por exemplo, não consegue ter acesso, né, à íntegra do contrato com a Pfizer, porque ele está protegido pelo sigilo comercial e industrial, sobre o qual a lei não se sobrepõe, né? Em terceiro, tem o sigilo previsto na lei. Próximo slide, a gente vai ver o que exatamente a lei prevê como sigilo, né? São informações que, se divulgadas, apresentariam um risco concreto à segurança nacional, às relações internacionais, à vida ou saúde da população, à estabilidade econômica ou monetária e aos planos ou operações estratégicas das Forças Armadas. É importante frisar essa questão do risco concreto, porque no limite tudo pode ter um risco para a segurança nacional, né? Informações de escolas, no limite pode ser considerado que aquilo pode ser uma informação para usar para fazer um massacre, né? Tudo no limite pode ser um risco, mas aí cabe ao gestor público avaliar se o risco é realmente maior do que o benefício, a importância, o interesse público daquele documento. Eu deixei aí uma marquinha, né, interessante, que hoje tudo ou qualquer coisa que voe no espaço aéreo brasileiro está considerado protegido por sigilo da Força Aérea Brasileira. É uma das coisas, por exemplo, que a gente está tentando contornar, né? Fiquem sabendo, tem um trabalho muito forte com o projeto Sem Sigilo, que é para trazer luz a essas informações que são restritas à sociedade depois que o prazo de sigilo já expirou, né? E o próximo slide a gente vai ver a questão dos prazos. É muito importante que desde da instituição da lei foi extinto a ideia de sigilo indefinido ou sigilo eterno. Né? Não existe você simplesmente colocar um dado sob sigilo e pronto, para sempre, ele está longe dos olhos da sociedade. A lei prevê 5, 15 ou 25 anos de sigilo para o documento, dependendo do grau de risco que ele pode trazer, mas assim que acaba o prazo do sigilo, essa informação é considerada pública. Então, também todos os órgãos colocam no seu site um rol de informações classificadas naquele ano e de informações desclassificadas naquele ano, ou seja, as informações que já ficaram protegidas pelo período do sigilo e agora devem ser públicas. Mas eles só disponibilizam o código desse documento. A gente tem que ir lá e pedir via lei e batalhar para ter acesso a essa informação. Próximo. E aqui é muito importante o seguinte, especialmente quando a gente está falando com os estados ou com o município, pode ser que o órgão simplesmente te diga: essa informação é sigilosa, ou essa informação está sob sigilo, obrigada, tchau.
você tem que recorrer pedindo a cópia do termo de classificação da informação, o TCI. Nenhuma informação está protegida por sigilo sem um TCI, porque, né, não existe mais esse sigilo indeterminado. Se aquele documento XYZ vai ser colocado sob sigilo, um servidor público vai se responsabilizar por colocar o sigilo naquela informação, vai colocar um motivo, a data e vai assinar um papel, né, se responsabilizando por aquilo. E aí, muitas vezes, quando o órgão fala de forma genérica em sigilo e você recursa pedindo o TCI, ele vai acabar recuando se aquilo de fato não está protegido por um sigilo classificado. Próximo. Documentos preparatórios. É um tipo de pedido que rende muita pauta para jornalistas, né, que cobrem política ou áreas específicas, né, como educação. Você vai ter uma mudança no FIES ou uma mudança em alguma política pública de educação. O governo faz, né, pareceres, notas, pedem para outros ministérios se pronunciarem, fazem pesquisa, tem ali um monte de embasamento para qualquer novo projeto de lei ou mudança numa política pública. E a gente pode ter acesso a esses documentos, e muitas vezes eles nos revelam características ou questões que a gente não estava acompanhando, né? Como no próximo slide, acho que não, depois tem um exemplo. Mas aqui tem também um artigo pronto para vocês copiarem quando o órgão negar, alegando que é um documento preparatório e que, portanto, não poderia ser enviado. O X da questão aí é o seguinte: de fato, o governo não precisa te fornecer, teoricamente, né, mais embasadamente, os documentos preparatórios antes dessa mudança ou dessa política pública, desse projeto de lei ser apresentado ao Congresso, à Câmara, enfim. Uma vez que isso foi apresentado ou que essa política pública foi colocada para debate, pronto, a gente tem direito a acessar todas as notas, pareceres técnicos que foram emitidos para produzir aquele projeto de lei ou mudança na política pública. Próximo. Então, aqui também mais um modelo para vocês copiarem e colarem, né, quando o órgão recusar o acesso à informação, alegando que se trata de documento preparatório, e aí você afirma que, a partir da edição do ato da decisão, esses documentos são públicos. Próximo. E aí um exemplo, né, de uma pauta que a gente fez, que a Fiquem Sabendo levantou e o Globo republicou, que o aumento de imposto sobre cilindros de oxigênio foi um pedido do Ministério da Saúde para o Ministério da Economia, né? Então, assim, é uma medida que foi editada pelo Ministério da Economia, mas que partiu do próprio Ministério da Saúde, que também pediu para retirar da lista de isenção de taxa que pediu também para retirar o imposto da cloroquina e da ivermectina. Próximo. E aí tem também, como eu disse, né, teoricamente, a gente não está tão explícito que a gente pode ter acesso aos documentos preparatórios antes deles serem apresentados, né, para o Congresso. Mas a gente costuma argumentar a partir, né, da parceria de governo aberto, a Open Government Partnership, do qual o Brasil é signatário, é um movimento global, que né, coloca os governos, os estados, numa posição de ter que colocar o cidadão para participar efetivamente da formulação da política pública. E aí a gente pode recorrer alegando justamente que para o cidadão poder participar da formulação da política pública, ele precisa ter acesso às pesquisas e documentos que estão sendo produzidos para formular aquela política. Próximo. Algumas outras negativas comuns que não se encaixam num guarda-chuva mais amplo, eu juntei aí muito
espontaneamente nessa seção Outros. Vamos lá. Pedido genérico. Essa é uma negativa chata de receber, mas que você vai receber cada vez menos quanto mais pedidos você fizer e for aprendendo que quanto mais delimitada é a informação que você pede, maior a chance de você conseguir, né? Então, você pedir todas as comunicações do Ministério da Saúde com embaixadas do Brasil com a palavra-chave Covid. Você não vai receber essa resposta, porque são milhares, centenas de milhares de documentos, isso nem está unificado, o órgão não tem como revisar todos esses documentos, e você com certeza vai cair numa negativa de pedido genérico. Agora, se você coloca que você quer as comunicações do Ministério da Saúde com as embaixadas. Estou falando aqui um exemplo que nem faz sentido, né? Porque o Ministério da Saúde não vai falar com as embaixadas, mas enfim, todas as comunicações do Ministério de Relações Exteriores com as embaixadas do Brasil em Cuba e no Peru entre abril de 2020 e abril de 2021, com as palavras-chave XYZ, e eu quero a informação em formato aberto. Pronto, você colocou ali uma quantidade, um período temporal, uma localização ou um recorte temático na informação, tornando o pedido específico e não genérico. Próximo. Pedido desarrazoado. É uma palavra até irritante, mas a gente entende que não é uma justificativa válida juridicamente, né? Porque a ideia de desarrazoado seria um pedido sem razões de existir. Mas, como eu disse lá no começo, a lei é muito explícita em afirmar que o cidadão não precisa de razão ou de motivo ou de justificativa para pedir acesso a uma informação pública, porque no limite essa informação, na verdade, já é dele. Só tem alguém custodiando essa informação. Então, a gente usa normalmente esse textinho e recorre contrariando a ideia de que sequer poderia existir esse tipo de negativa. Próximo. Pescaria ou fishing expedition. Também é um conceito que a gente considera inexistente no direito público, porque a pescaria parte do princípio que você está jogando ali uma isca, você está caçando algum podre, né? Eu quero acesso a um monte de documento para ver se eu acho alguma coisa interessante. Isso pode existir no direito privado, né? Mas no direito público, onde a gente considera que todos os documentos são nossos, eu não posso ser acusado de estar pescando, sendo que, na verdade, todo aquele lago é meu direito de acessar, né? O governo a gente só não tem acesso a todos os documentos dados públicos porque isso é inviável de uma perspectiva tecnológica, de armazenamento, enfim. Então, por isso que a gente tem que criar sistemas para que você possa pedir a informação e tal. Mas, no limite, tudo que está ali é nosso, né? Então, a gente tem também aí um parágrafo pronto para vocês recorrerem. E as negativas de pescaria têm aumentado bastante, como mostrou o Bruno Fonseca numa ótima reportagem da agência pública. Próximo. Requerente não identificado. Existem órgãos que acabam exigindo informações pessoais para identificar quem que está pedindo aquela informação. E como eu disse mais cedo, hoje já é entendido que o cidadão pode fazer pedidos anônimos, então essa também não é uma negativa válida, e tem também aí um textinho pronto para você copiar e colar no seu recurso. Próximo. Bom, se nada disso funcionar, né, se você recorrer a todas as instâncias no executivo e não conseguir a resposta desejada, como é o caso, por exemplo, da Fiquem Sabendo, com a ABIN e uma série de outros órgãos que nem quando chega na CMRI a gente consegue
a resposta esperada, você pode partir para a etapa final, que é protocolar uma denúncia. Próximo. Até antes da denúncia de fato, né? Se você está com um problema de um pedido atrasado, que é muito comum, infelizmente, os estados e municípios ainda não têm bem regradinho o prazo de resposta, como o governo federal, como o executivo federal já tem, a gente usa esse modelinho para fazer um novo pedido, perguntando para o órgão onde que está o meu pedido, com quem parou, quem que é o responsável para me mandar essa resposta, por que ele ainda não enviou, se o órgão de controle já cobrou o órgão responsável pela resposta pelo prazo. E isso normalmente funciona porque mostra que você é uma pessoa que sabe dos seus direitos e que não vai ficar 4 meses esperando a polícia do Rio de Janeiro responder uma informação descumprindo o prazo da legislação, né? Próximo. E aí, né, você pode fazer as denúncias de descumprimento da lei para os órgãos de controle responsáveis ou até mesmo para o Ministério Público estadual, municipal ou federal. E qualquer cidadão, isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que só um advogado pode fazer isso, né? Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia, tanto ao Ministério Público quanto ao Tribunal de Contas municipal, estadual ou da União. Eu mesma já fiz algumas denúncias ao MP do Acre, por exemplo, e de outros estados. É muito simples, você basicamente entra lá, criar denúncia, descreve, olha, o site da polícia do Acre não tem as informações requeridas pela transparência ativa, não responde dentro do prazo, se recusa a dar tal informação, descreve numa linguagem normal, coloca as referências e manda, e aquilo vai caminhar. E assim você acaba também ajudando, não só, né, a resolver o seu problema, o seu pedido, mas melhorando a situação da transparência pública na sua cidade ou no seu estado. E como a gente diz sempre, para a lei funcionar nos estados e municípios, a gente vai precisar de um chato da lei em cada um dos 5.500 municípios. Porque se não tiver alguém fazendo a roda mexer, ela não vai mexer sozinha, né? Não há um interesse sem a pressão externa para que isso de fato aconteça. Próximo. Acabou. Achei que ainda tinha mais um último, mas terminamos, acho que bem em tempo, essa primeira parte. E aí eu convido todo mundo a se inscrever na nossa newsletter, tá o link aqui embaixo no Participe, é gratuita, é quinzenal, e quem puder apoiar o nosso trabalho, nós somos uma pequena agência de apaixonados lutando para ter um Brasil mais transparente e para fomentar, né, a apuração com base em dados públicos. Quem puder apoiar, estamos aí sempre nessa luta. Oi de novo, Marta. Oi. Bom, nós temos aqui, tudo bem, muito legal, né? Eu acho que você trouxe um super panorama aí dos caminhos, né, que podem ser seguidos caso o pedido seja recusado, as justificativas mais comuns, e eu acho que é um material bem precioso aí para quem está no dia a dia lidando com isso, né? Atrás, levantando informação num cenário em que está cada vez um pouco mais tenso, né? Cada vez mais difícil, né? Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, algumas perguntas são bem específicas com relação, assim, a como fazer em determinada situação e tem perguntas mais gerais. Então, eu acho que eu vou começar pelas específicas, tá? Para a gente seguir o fluxo aí da sua apresentação e a gente vai encerrando com essas reflexões mais gerais, enfim, sobre essas questões aí de transparência, tá bom? Bom, a primeira pergunta que eu vou trazer para você é da Marina Gama Cubas da Silva. Ela diz o seguinte: existem vários ESICs que o sistema não traz a opção de recurso, ou eles mentem, o ESIC está desativado em qualquer situação, inclusive quando colocam como pedido respondido, tá? E que ela já viu muitos casos desses no Amazonas. E o que a gente faz nessa situação?
Então, como eu estava dizendo, né? Hoje a gente tem realmente no governo executivo federal uma estrutura bem estabelecida e com prazos funcionais, sistemas funcionais, mas os estados e municípios ainda é muito desigual a forma como cada um está lidando com isso, né? São vários passos que você pode fazer, né? Acho que o primeiro passo, quando você está desesperado e você só quer a resposta daquela informação e não tem botão de recurso, você entra com um novo pedido dizendo: isto é um recurso. O órgão não disponibilizou botão para recurso, esse aqui é um recurso do protocolo tal, coloca lá a sua resposta e vocês têm 10 dias para responder. Pode ser que não funcione. O segundo passo é ligar para o órgão de controle responsável naquela instância, né? Então, pode ser, né, a CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, ou ligar no próprio órgão e dizer especificamente, né? Olha, vocês estão descumprindo a lei de acesso à informação, eu não gostaria de ter que fazer uma denúncia ao Ministério Público, por isso estou te ligando para ver se a gente consegue, né, fazer a coisa andar por aqui. A terceira opção, né? Você abrir um chamado, uma reclamação ou uma denúncia mesmo na ouvidoria, que acaba muitas vezes sendo um outro setor mais próximo, e você consegue que a ouvidoria faça eles te responderem ao seu recurso. Você pode mandar por e-mail para o órgão dizendo: isso é um recurso, vocês não estão cumprindo a lei de acesso na sua estrutura, então eu vou recorrer por esse meio, né? Até a gente recentemente agora teve um caso em que o Exército também não respondeu pelo ESIC, respondeu por e-mail, e aí a gente não tinha como recorrer pelo ESIC, e a gente mandou para a CGU falando: olha, os caras mandaram por e-mail, não mandaram pelo sistema, não tenho como recorrer, mas eu não vou começar do começo, porque já passou 4 meses, eu vou continuar daqui. E eles aceitaram continuar mesmo fora do sistema. Daí você pode fazer também, né, a denúncia no Ministério Público do Estado ou do município, e ao Tribunal de Contas da instância que você está falando. E aí tem outras duas coisas que acho que pode ajudar também, que é pedir para o seu município ou para o seu estado aderir ao Fala BR. A plataforma do governo federal, o Fala BR, ele foi construído com a ideia de ser um ESIC nacional. Só que ele não é compulsório, ele é voluntário. Então, hoje você tem uns gatos pingados lá, tem uma cidade de Roraima, um estado aqui, uma cidade de Minas Gerais, não ficou realmente uma coisa nacional. Mas é uma estrutura tecnológica pronta e funcional que a CGU dá para o Estado ou para o município, faz a formação, ajuda a fazer toda a migração e o Estado não tem custos de desenvolvimento de uma plataforma e tal. Então, você pode pedir, solicitar, né, que eles entrem voluntariamente na plataforma da CGU. E, por último, alguns estados e muitos municípios ainda não regulamentaram a lei no âmbito, na instância estadual municipal, né? Ela é uma lei federal que vale para todo mundo, mas cada um pode fazer a regulamentação da lei no seu município ou no seu estado, que daí vai definir também os passos dos recursos, quais as plataformas. E aí tem uma ferramenta desenvolvida pelo Fórum de Acesso a Informações Públicas, que monta rapidinho ali para você uma solicitação ao prefeito ou ao governador para que faça a regulamentação da lei. Eu posso mandar no link daqui a pouco. Não, bacana. Ou seja, pelo que você está contando, são muitos caminhos, mas são caminhos que exigem ali uma persistência, tempo, treino, né? Porque como você disse na sua apresentação aí, em algum momento, vocês foram aprendendo também, né? Fiquem sabendo como, o que funciona melhor, o que é um atalho. E dentro dessa linha, eu vou trazer uma pergunta do Paulo Saldanha, né? Que ele pergunta o seguinte: peraí, que agora foi.
Pela experiência de vocês, quanto tempo costuma demorar para as respostas chegarem, contando o recurso, o adiamento, né? Aí ele está falando do caso federal, tá bom? Quer dizer, em síntese, ele quer saber o seguinte: quanto tempo devemos adiantar o pedido pensando na publicação da matéria? Querido Paulo, saudades, a gente não se vê aí há tanto tempo por causa dessa pandemia, eu espero que esteja bem. Olha, é muito difícil falar em média, mesmo no governo federal, porque depende muito do órgão ou do teor da informação que você está pedindo, né? Você tem órgãos que são mais chatos, mais difíceis, né, como o GSI, por exemplo, que a CGU já definiu que acesso, né, registro de acesso ao Planalto é dado público, tem que fornecer, e aí o GSI fez outras 8 pessoas chegarem até a CGU de novo para daí dar o dado, né? Então, você tem órgãos que respondem sempre em 20 dias, dentro do prazo, e órgãos que sempre fazem você esticar até o último limite, porque também muita gente desiste no meio do caminho. Então, se ele tornar um pouco mais chato, mais difícil para você conseguir a informação, ele muitas vezes ganha a chance de nem ter que dar essa informação, porque a pessoa vai perder o prazo, não vai entrar com recurso e tal. Para fazer matéria, eu acho que assim o que mais funciona é o estilo do Luiz Fernando Toledo de fazer pedido o tempo inteiro sobre vários temas e, e chegando coisas que podem render matéria, né? Porque muitas vezes você vai jogando a vara de pesca e muitas das coisas não rendem nada, um documento que não tem nenhum interesse, e de repente uma coisa que você nem estava esperando rende uma super pauta. E quando você quer uma coisa específica, pode ser que você nem consiga, né? Então, por exemplo, algumas querem contratar a gente para fazer pedidos de acesso à informação para as pessoas. A gente tem muita dificuldade disso porque o controle do produto final não está nas nossas mãos, né? A gente pode fazer todo o processo direito, fazer todos os esforços para o recurso, e no fim o governo decidir que não vai dar e ponto, né? Então a gente não tem esse controle, não dá para afirmar, quero fazer uma matéria sobre falta de professores para daqui a 2 meses, e acho que nesse prazo dá para fazer esse pedido. Pode ser que leve 6, pode ser que leve 20 dias, mas eu diria que eu acho que numa média é interessante você fazer o pedido 2 meses antes da matéria para você ter uma certa folga ali, né? Entendi, legal. Bom, tem mais uma aqui, mais duas, do Ítalo Cosme, né, lá de Fortaleza. E o Ítalo fez uma pergunta que eu acho que foi respondida aí, que é com relação assim, quando você tem um pedido negado, um pedido ignorado, né, o que, que você faz? Né? Você recorre à justiça, e aí eu entendi que é o pedido já, você foi até a última instância lá e não conseguiu o que você queria. Né? Eu acho que você respondeu ao longo aí da sua apresentação. Agora, ele traz uma pergunta que eu acho bem bacana, assim, quer dizer, vamos imaginar a seguinte situação: os dados chegaram. E aí, o que, que a gente faz? Né? Como é que a gente organiza isso num banco de dados? E como é que ter essas informações pode me ajudar como jornalista? E como é que eu aprendo a fazer um banco de dados? Como é que você, por exemplo, né, quando você começou a mexer com esses pedidos, a receber essas informações, que às vezes vem em massa muito volumosa aí, como é que você fazia e que dica você pode dar para ele nesse sentido? Olha, na nossa experiência, né, pedindo, fazendo, né, milhares de pedidos por ano aí, a gente só teve 2 vezes que a gente precisou de alguém que soubesse construir banco de dados ou programação ou algo que fosse realmente grande demais para conseguir ser consumido, que é o caso dos 20 anos de pagamentos de pensionistas, né? E também quando a gente tentou fazer um levantamento de violência contra a mulher a nível nacional. Tirando isso, tudo que a gente recebe via LAI é manejável pelas ferramentas normais de Excel, Google Sheets, enfim. É, realmente
na nossa experiência, foi raro essa necessidade de desenvolver programação e tal para fazer realmente um banco de dados. A maioria das questões vem numa planilha super acessível. Até eu gosto de mostrar quando eu faço o curso para a Enóis, né, de jornalismo de dados, eu sempre mostro uma tabela que é uma planilha com 12 linhas, mas que tem ali todos os fuzis que foram desviados da Marinha nos últimos 20 anos, e é uma informação super poderosa, quantidade de fuzis e armamento perdido, e está ali condensado em 14 linhas, né? Então, acho que a gente não precisa se assustar e achar que precisa ser programador ou um super especialista para conseguir lidar com dados públicos, que eles são muito mais acessíveis do que eles parecem à distância. Aí é importante também lembrar que toda base de dados ela tem um dicionário de dados, né, que vai explicar o nome de cada coluna, o que significa determinados códigos. Então, se a sua base de dados não veio já com o dicionário de dados, você pode pedir o dicionário de dados. E também pedir ajuda do órgão, você mandar suas dúvidas específicas de dados para a assessoria, costuma funcionar. Né, é diferente de você pedir o dado para a assessoria, muitas vezes não funciona, mas uma vez que você tem o dado, você pedir ajuda para entender é do interesse deles também, para que você não publique uma interpretação equivocada, né? E sobre como aprender, eu acho que é isso. Se você quer aprender melhor, tem vários cursos de jornalismo de dados agora, inclusive vários gratuitos. A Escola de Dados faz várias formações, a própria Abrage, enfim, acho que tem bastante espaço aí, mas acho que o principal é isso, é não ter medo ou não se retrair quando parecer algo muito grande, porque a maioria das bases que parecem cabeludas, depois você vai olhar e dá para encontrar um padrão e um caminho ali. E sobre o pedido ignorado que ele falou, né? Eu sugiro o uso daquele template que a gente passou, né, da informação atrasada, e você acionar os órgãos de controle da instância que você está questionando ou ligar para o próprio órgão. Né? Quando a gente faz coisas com estados e municípios, a maioria das vezes a gente tem que ligar e cobrar algumas vezes. Infelizmente é chato, mas é isso, a gente só vai chegar no nível do governo federal de hoje, antes que o retrocesso, mas enfim, a gente só vai chegar nesse nível onde os órgãos respondem dentro do prazo quando tiver gente cobrando e enchendo, porque é a realidade de um país continental como o Brasil, essas desigualdades regionais, e aí não só socioeconômicas, né? Você teria, se fosse nesse pretexto, o Rio de Janeiro deveria ser ótimo em responder pedido de acesso à informação, e é péssimo, é um dos piores lugares para pedir acesso à informação. Então, é realmente uma desigualdade, acho que, de interesse e, em alguns casos, de recurso para aplicar isso. Acho que tem a ver também com essa cultura de transparência, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa que também está sendo construída no Brasil. Eu vou trazer uma outra pergunta aqui, que é da Larissa Pacheco de Carvalho. Ela quer saber o seguinte: se qualquer pessoa pode solicitar informações pela LAI ou se tem que ser profissionais como jornalistas? Não, eu tenho que adicionar isso, bem lembrado, Larissa. Eu vou adicionar isso lá no começo. É que para a gente parece tão óbvio, mas essa pergunta sempre surge. Qualquer cidadão, na verdade, nem precisa, teoricamente, ser cidadão, né? Em alguns casos pode ser um estrangeiro, mas enfim, qualquer pessoa pode fazer o pedido de acesso à informação. Inclusive, a maioria das vezes os jornalistas não se identificam como jornalistas. É, não tem problema se identificar, mas muitos sentem que acaba tendo um tratamento diferente, mais cuidadoso, mais receoso, mais limitante por parte do órgão quando sabe que é um jornalista. Então, a maioria das pessoas nem informa a sua profissão. E é isso, qualquer pessoa pode fazer um pedido de acesso. Bacana.
Bom, já entrando aqui, né, na nossa segunda fase aqui, na segunda etapa das perguntas e da nossa conversa, a Mariana Mandelli, ela pede a sua opinião sobre o tipo de aperfeiçoamento que é necessário na LAI. Nossa, tem bastante coisa, e aí o nosso braço de advocacy, coordenado pelo Bruno Morassuti, é muito bom nisso. A gente tem agora, por exemplo, a Adriana Ventura acabou de propor um PL com sugestão nossa, enfim, a gente está levando melhorias com projetos de lei para melhorar o sistema. Nesse momento, o mais urgente é consolidar a interpretação conjunta da LAI e da LGPD. Está gerando muito problema, muita negativa de acesso à informação com base na LGPD. E são leis que não são antagônicas, elas são complementares e está sendo usada indevidamente. Então, um dos PLs que a gente propôs agora justamente é deixar claro no texto da LGPD que isso não se aplica a agentes públicos em funções públicas. Temos que. Como é que fala? Tem várias coisas, né? Tem a ideia de sigilo advogado, no caso da AGU, né? Ou dos jurídicos, dos departamentos jurídicos dos órgãos. Mas, na minha opinião, o que mais era necessário era dar poder de incentivo ou de represália para a CGU, porque ela é um órgão de controle que, na verdade, pode dar sugestões, ela não pode obrigar ninguém a fazer nada. Então, ter um órgão de controle de fato com poderes seria muito importante para melhorar a lei. E eu acho que um programa de incentivo, no sentido de o Estado condicionar algumas verbas à melhoria da estrutura de transparência pública dos estados, né? Porque é isso, senão o cara não tem o interesse de fazer isso, tem mil outras prioridades e muitas vezes não é interessante para a gestão pessoal, né, daquele político a transparência. Então, condicionar isso ou a um incentivo monetário ou a uma repressão, eu acho essencial para que a gente possa avançar da onde a gente está agora. Quer dizer, eu estou entendendo assim do que você está falando, que a gente ainda tem questões, enfim, conjunturas, interesses que circulam, né, que fazem parte aí do jogo político, da sociedade de uma maneira geral, e que acabam influindo, né, na transparência, né, que é, enfim, não tem nem que questionar, é um direito, isso tem que, como você disse em algum momento, quer dizer, tudo que está lá nos governos, nos três poderes, todo tipo de informação é nossa, né? A gente teria que ter acesso a isso com, enfim, com facilidade, né? E aí eu queria que você fizesse um comentário aí para a gente já ir caminhando para o encerramento. Eu vou trazer aqui um comentário do Paulo José Ramos Pinheiro. Ele fala o seguinte, né, que a maioria dos governos, a ideia da maioria dos governos é vencer o cidadão, eleitor, contribuinte no cansaço. Eu queria que você falasse um pouco, né, em cima dessa reflexão do Paulo José, e pensando também um pouco aí, se você vê se teve algum, se nós estamos avançando, né? Eu queria que você comentasse. Você acha que a gente está avançando, né? Apesar desse caldo cultural, social, político que ainda está aí na sociedade, da conjuntura, né? Você comentou que no momento atual está mais difícil conseguir algumas respostas. Como é que você e vocês aí da Fiquem Sabendo enxergam esse cenário? Olha, a gente era muito otimista e muito, assim, pé no chão, no sentido de que quando começou, né, o governo Bolsonaro, algumas pessoas que trabalhavam com a LAI declararam que era o fim da LAI, ia acabar a transparência e tal. E a gente sempre bateu muito no ponto de que era uma legislação já consolidada,
e que os responsáveis por responder ao pedido de acesso à informação lá no órgão são servidores concursados, servidores que têm ali uma, né, certa independência e não vão mudar da noite para o dia o entendimento da legislação e da transparência. Mas agora, no fim desse terceiro ano, né, a gente vê sim que a ideia do líder, né, de que não tem que prestar tantas contas, de que a transparência não é algo tão relevante, ela já desceu e escorreu, né, para os setores mais baixos do serviço público, e ela tem se refletido nessas negativas muito absurdas que a gente tem visto, principalmente esse ano. Então, isso é um pouco preocupante, né? A questão da LGPD agora eu acho muito preocupante no sentido de que a gente não se organizar, não cobrar, não pressionar e não barrar agora essa tentativa de usar a LGPD para impedir acesso a informações públicas, isso vai se consolidar e aí a gente vai levar mais 10 anos para voltar para a etapa que a gente estava há 5 meses atrás. Nossa. Então, eu acho que é um momento realmente de todo mundo que acredita nessas ferramentas de se posicionar, de publicar sobre isso, de falar sobre o assunto, porque a gente está realmente num momento de turning point, sabe? Ou vai colar essa ideia de que arquivo de licenciamento ambiental é informação pessoal, ou a gente vai colocar um limite claro agora, sabe? Então é bastante preocupante, a Fiquem Sabendo está aí com uma frente de 10 ações para tentar minimizar esse impacto negativo e conclamo todo mundo que está aqui com a gente a acompanhar essa discussão, a falar sobre isso, a publicar nas redes sociais. A gente às vezes acha que isso não faz diferença, mas nas 2 vezes que tentaram retroagir né, na lei de acesso à informação, ela foi para o Trending Topics do Twitter, e isso faz sim diferença, isso mostra que a população está atenta, que não é uma lei qualquer que eles vão passar por cima e ninguém vai perceber, e vai perceber só depois, sabe? Então faz diferença, assim, falar e se posicionar. Muito legal, acho que é importante essa sua reflexão aí para o nosso pro exercício, né, da nossa profissão, enfim, somos jornalistas e para a sociedade em geral, né? Bom, então eu queria te agradecer enormemente, Maria Vitória, dizer que foi um prazer estar aqui pertinho de você, né, lado a lado aqui nas telinhas, e é sempre muito legal estar com você. Queria agradecer ao Rubens e à Diana, né, que se intercalaram aí na interpretação em Libras. Muito obrigada, é sempre muito importante a gente contar com esse recurso de acessibilidade. E deixar o convite para quem está aqui com a gente, agradecer, né, quem ficou com a gente até agora, para que continue acompanhando as mesas amanhã. Amanhã vai ser o último dia do Congresso da GEDUCA, né, tem sido muito legal, né, eu sou suspeita, mas tem sido muito legal, eu vou repetir. E amanhã também a gente tem uma sessão sobre educação indígena, a gente vai ter uma sessão com professores, né, e professoras comentando a cobertura de educação, e nós vamos encerrar a nossa programação com um mini curso sobre educação especial e educação inclusiva, tá? Então fica o convite e os nossos agradecimentos, Maria Vitória, mais uma vez aí, e até logo, gente. Muito obrigada. Se a produção puder deixar o link da palestra do PPT aí no chat para o pessoal, senão Bacana. a gente manda depois. E a gente está disponível, pode contatar, fiquem sabendo, quando precisar de ajuda nos estados e municípios, que a gente sempre entra junto. Um beijo. Legal. Muito obrigada, gente. Até mais. Bom fim de tarde aí.